uma dinâmica em forma de ensaio nas eleições que deve ser votado, deve haver propaganda, deve haver competição, e é uma espécie de versão inicial que deve existir nos partidos políticos. A mesma dinâmica das eleições deve ser antecipada em um partido sob a forma de competição interna, de indicação de nomes e outras questões mais. O objetivo disso não é uma questão meramente de opção arbitrária do governo brasileiro que nos deixou as pessoas fazerem o que querem. A coisa é muito mais complicada do que isso. O que não se quer é a personalização do poder. Que haja um homem, uma pessoa, mulher ou homem, que seja ditador no Brasil. Ninguém mandou no Brasil até hoje. Ninguém mandou. Getúlio Vargas não mandou sozinho, Médici não mandou sozinho, nenhuma pessoa, nem Marechal Floriano conseguiu mandar sozinho. Todos mandaram sob uma forma de organização. Isso no Brasil é muito sensível. Ninguém quer poder personalizado. Não queremos ter um Stalin aqui dentro, um Hitler aqui dentro. Por isso é que nós não gostamos de candidatura avulsa. Não queremos esse tipo de pessoa aqui dentro. Não nos interessa, não favorece em nada. Por que nos Estados Unidos tem? Porque os Estados Unidos nunca tiveram ditador. Nunca tiveram governo autoritário. Eles formaram o país a partir de uma sociedade civil forte. E nós, pela quantidade de terra que nós temos e gestões espalhadas, tínhamos dificuldade de comunicação de um lado para outro. Durante a Segunda Guerra Mundial, que os navios nossos foram torpedeados pelos alemães, não se conseguia sair do Rio de Janeiro em direção a Belém, porque não se tinha acesso. Não havia estrada interna, não podia ir de navio. O norte ficou sem contato com o sul, era por meio de estradas de difícil acesso. Então, essa falta de capacidade nossa interna e o não desejo de se ter no Brasil, nós não queremos ter ditador aqui, é que nós criamos todo tipo de dificuldade e dizemos que tem que haver uma eleição interna, tem que haver embate interno, a pessoa tem que se mostrar a cara nos partidos para dizer, eu vou fazer isso, e ter apoio de um ou não ter apoio de outro. E nós somos tão radicais com esse não desejo de personalizar o poder, não queremos poder personalizado no Brasil. Poder não pode ter cara no Brasil. E aí vai a Brasília, olha a Brasília de longe, fala, o Brasil é gigantesco, ninguém manda no Brasil. Essa é a ideia da proibição da candidatura avulsa. E nós criamos, como é de praxe, um termo para ridicularizar isso. Chama-se fulanização. Chama-se fulanização indicar alguém sozinho para uma candidatura avulsa. As pessoas dizem, mas eu quero porque os partidos são corruptos, ou porque eu quero, não consigo expressar minhas ideias. Se todo mundo pensar assim, imagine o horário na televisão, 50 mil candidatos a candidato a prefeito. Que democracia é essa? Se a candidatura avulsa é possível, por que os milhares de vereadores possíveis inscritos não podem se candidatar? Porque deve enfrentar previamente a capacidade interna da pessoa de, junto aos seus iguais, junto àqueles que compartilham o seu entendimento, a sua forma de pensar, a maneira de ser capaz de ser líder. Se tem liderança, tem carisma. Sem isso não pode ser político. Essa é a ideia da candidatura avulsa. Não queremos um Pinochet aqui dentro. Não queremos um Perón aqui dentro. Não queremos Fujimori aqui dentro. Não queremos nada disso. Obrigamos as pessoas a submeterem a organizações, se exporem, se ir lá, vir fazer campanha, voltar, outro dizer que não concorda, tem que reagir. Se alguém fez uma crítica, ela tem que ser capaz de ouvir, perceber a crítica e dizer, esse partido não me interessa, vou procurar outro. E quanto mais partidos, talvez num Brasil como o nosso, em que o Rio Grande do Sul só tem em relação ao Rio Grande do Norte, talvez o nome, porque as diferenças são tão marcantes, a necessidade de termos segmentos é muito importante. Partido, na definição dos livros, não é algo ideológico. Não. Nenhum autor define partido a partir da ideologia. Não. E o Partido Comunista? São tantos? Não, é por motivo político. Partido é um grupo de homens ou mulheres, ou ambos, com desejo de alcançar o poder. Essa é a definição mais básica de partido.
E não pense que partido é resultado de uma civilização, da apuração do ser humano, deixou de ser civilizado, era uma figura de lutas e passou a ser civilizado. Nada disso. Os livros dizem, na psicologia partidária, que o partido é a mesma coisa que acontece quando 2 ou 3 garotos se unem para bater num só. O partido existe para reunir forças. Não é fruto de civilidade. Partido não é evolução civilizatória. Partido é meio de se juntar, dá a mão aqui, todo mundo se dá a mão, todo mundo dá a mão aqui, todos juntos, vamos para frente. Isso é partido. Partido é uma organização criada para alcançar o poder segundo algum tipo de ponto de vista, geralmente um ponto de vista comum, quando não são vários os pontos de vista. Às vezes não há coincidência dos pontos de vista. A propósito disso, assim como se diz que pode-se brecar novos partidos, isso nas democracias não é uma coisa aceita. O que se faz nas democracias é criar dificuldades, cláusulas de barreira, no sentido de pôr um degrau para que não haja aventureiros, um degrau para que não haja radicais que consigam só com meia dúzia de pessoas alcançar o poder. Cria-se degraus a mais, mas não se impede partidos. Porque isso sim seria uma violação à ideia de democracia. Nós todos aqui, por exemplo, estamos a nos sentir desprestigiados com a forma da condução da política no Brasil. Queremos fundar um partido. Com que propósito? Tomar o poder, mas tomar o poder pelas vias democráticas. É essa a nossa preocupação. A propósito disso, alguém disse assim, mas ele está a dizer que a ideologia não tem nenhuma relação. Eu não disse isso. Normalmente as pessoas se unem por razões ideológicas, mas às vezes não. A condição feminina, que talvez por um argumento único, a opressão do homem sobre a mulher, que é uma realidade indiscutível, justificou a criação de um partido. Isso não nos foi indiferente, a despeito das mulheres terem a maioria da existência humana no Brasil. E as pessoas aceitaram isso. Mas o que aconteceu, lamentavelmente, foi o uso devido do nome mulher para poder criar um partido e que acabou não tendo, aparentemente, expressão feminina. Ou seja, houve dificuldade até mesmo de formar quadros para candidaturas, o que foi uma violação aos objetivos institucionais do próprio partido. Isso é que é coibido. A má-fé, a improbidade, no sentido mais amplo, a falta de confiança na realidade, quando quer passar uma confiança. São esses mecanismos que a legislação eleitoral ela procura coibir. Agora, chama a atenção de hoje o seguinte: nenhuma democracia conseguiu encontrar um órgão que regule as eleições. Há uma tendência de se achar que é o legislador que deve organizar as eleições com leis. No Império era assim, no período imperial. Até os anos 30, com a Revolução de 30, isso aqui se acabou uma revolução, criou a justiça eleitoral, era o legislativo que fazia isso. Mas o problema é que o legislativo acaba viciando o sistema, criando vantagem para si próprio. Aí a solução brasileira. Há um país na Europa que tem um mecanismo muito bom para resolver problemas eleitorais. Quais? Vamos atribuir ao judiciário. E aí copiamos de um país que não existe mais, chamado Tchecoslováquia, e criamos a justiça eleitoral nos anos 30. Em 32, se não estou enganado. Criamos a justiça eleitoral em 32 para que a justiça eleitoral fizesse isso. Vejam, senhores, eu gostaria de repetir o que eu vou dizer pelo menos uma vez. A justiça eleitoral foi criada para coibir a corrupção. Eu vou repetir. A justiça eleitoral foi criada para coibir, para evitar, para afastar a corrupção. E hoje, assistimos na televisão atitudes que, para nós, beiram a alguma ilegalidade. E aí vem outro problema. Essa profusão de regras eleitorais. Essa quantidade absurda de regras eleitorais. Essa dificuldade de regular o problema. O que acontece é o seguinte: os países desenvolvidos perceberam também que o legislador não consegue elaborar leis eleitorais. Ele consegue elaborar algumas, mas não todas.
E como é que se faz, então? É um problema. Porque as brigas internas dos partidos chegam até as eleições, ou seja, criam dificuldades de criar leis que possam favorecer a oposição ou a situação. Então, dificultam. Solução nesses países, cria uma comissão eleitoral. Mas no Brasil, a comissão eleitoral chama-se Justiça Eleitoral. E ela deveria ter ou ser o exemplo para nós brasileiros, porque ela é fruto de uma revolução, de uma briga no Brasil inteiro, uma confusão, houve muita morte para criar a Justiça Eleitoral nos anos 30. É estranho dizer isso, mas aconteceu isso. Os nossos vizinhos, Paraguai, Peru, até a América Central, estão hoje criando justiças eleitorais, copiando o Brasil, porque viram um aspecto positivo. Mas nós não estamos conseguindo hoje administrar a justiça eleitoral no Brasil. Primeiro, que nós temos visto as mudanças e tendências até dos juízes que não deveriam ter atitudes de favorecimentos de um para outro na televisão, nos jornais. Não sei o que estou dizendo, os jornais anunciam isso claramente. Quem é o fulano? Quem? André Fontes? Então a regra é boa, eu vou fazer para ele. Quem é então? André Fontes? Não gosto dele, então eu vou fazer. Isso não deveria existir. Os juízes não deveriam fazer isso, mas estão fazendo. E o que é pior, a justiça eleitoral ela é plurima na sua origem. Há juízes, há advogados, há todas as formas de composição variada para evitar que houvesse algum tipo de conchavo. Mas, vejam, senhores, a indicação dos 2 juízes advogados tem sido fortemente marcada por uma pressão de políticos por via indireta. A própria indicação de magistrados, a despeito de ser votado internamente, também vem sofrendo no Brasil inteiro algum tipo de pressão. Querem, na verdade, não vencer por direito, mas trocando o juiz, coisa como seria com um time de futebol imaginário, ao invés de fazer gols, escolhesse um juiz e que fizesse assim. Quanto é o jogo? André Fontes fez nenhum gol, doutor Genilton Castilho fez 10 gols. Aí vem um juiz desse grupo, não, claro que não, eu vou trocar. Aí vai lá no placar e marca André Fontes 10 e doutor Genilton Castilho 0. É isso que está acontecendo. É o que nós não queremos. Então, o desejo nosso, certamente, de que a justiça eleitoral tenha afluência, tenha capacidade de regular, e digo aos senhores, eu fui juiz eleitoral há 4 anos, briguei muito, e fico muito tranquilo de dizer isso, não ouvi muita bobagem, ouvi coisas, olha que eu sou surdo, parcialmente, mas eu consegui ouvir muita bobagem, como ouço na justiça às vezes. O quê? Você vai condenar fulano? Como? Você não ouviu? Não, eu sou surdo. Mas o fulano de tal é aquele sujeito. Que absurdo. Eu confesso aos senhores, eu tenho muitos defeitos, mas eu gosto de dormir. Eu durmo como um bebê. Eu bato um travesseiro, não vejo mais nada, apago. E se eu tiver que ficar a pensar o resto da vida por um julgamento que eu não pude evitar um erro, eu não vou conseguir dormir mais. Então eu durmo tranquilamente. Os erros que eu cometi, eu digo, olha, no caso tal, eu julguei isso, mas eu vi que cometi um erro, estou voltando atrás. Se é possível, estou voltando atrás. Mas com a maior tranquilidade, não tem nenhum problema para dizer isso. Eu estava aqui a fazer uso do telefone, porque houve um julgamento pesado hoje. E durante o julgamento, era um político que estava sendo julgado, havia, mas o senhor é muito duro. Os colegas falando isso, Vossa Excelência está sendo muito duro. Eu disse, Vossa Excelência está fazendo julgamento moral aqui dentro. Se fosse julgamento moral, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque eu saiba, não temos competência para fazer isso. Imagina eu julgar o advogado fulano de tal, que está ali, um dos advogados mais brilhantes da justiça, e eu tenho competência moral para julgar o advogado? Acho que a Constituição não diria isso. Talvez Deus queira me dar esse tipo de convicção, de legitimidade. Então, o doutor fulano de tal, imagine, o procurador da República, eu vou fazer julgamento moral, porque estão dizendo que eu estou sendo duro ou não estou sendo duro no processo. Você está com câncer, tá bom, o outro não está com câncer, paciência. E então fica, mas como fez um para o outro? As situações são diferentes. Então, nós ficamos nos julgamentos o tempo inteiro sob uma pressão violenta.
As pessoas forem ver o meu retrato, quando eu entrei no meu retrato hoje, vão dizer assim, é a mesma pessoa? Aí outro assim, como é que é feio, né? Eu digo, pois é. Como é que... Eu disse, olha, graças a Deus, o nosso Senhor, quando foi forjar a mulher, fez em segundo lugar, porque ele viu o coração masculino muito fechado, muito duro, fez a mulher com o coração desse tamanho. Porque a única maneira de nós homens sermos confortados, depois de deixarmos o útero das nossas mães, é voltarmos para o coração feminino e ficarmos lá aquecidos, agasalhados, protegidos. Porque nós homens temos nossos defeitos, nossas dificuldades, nossos problemas, mas o fato é que nas sessões de julgamento não são fáceis. Por mais que se às vezes imagine que essas brigas no Supremo não causam internamente abalos, dificuldades, causam. O magistério, que é professor aqui sabe, a dificuldade que é lecionar, você não deixar um aluno constrangido, você não deixar o aluno magoado, ainda que o aluno seja duro com você, você cede. É um desgaste enorme fazer isso. E nossa vida cotidiana, com os filhos, com o cônjuge, com os pais, às vezes estão doentes, você cede. Por mais que se digam que isso não tem importância, que é parte da natureza nossa, isso desgasta a pessoa. E as decisões na justiça, os embates dos advogados, são todos de desgaste. Não é sem razão que o TRF tem um plantonista cardiologista 24 horas, porque de vez em quando, pum. E não pense que é para juiz não, hein? É advogado, procurador, todo mundo tem, fica um plantonista de lá com um cardiologista, porque não se sabe. E os advogados vão lá, eu estou passando mal, por aqui, doutor. Então, nossa vida é uma vida de tensão, de dificuldade. Eu, particularmente, até quando, mesmo sendo magistrado, fui para o Instituto, para os debates da OAB, a melhor coisa que nós podemos fazer na advocacia, na magistratura e no Ministério Público é fazermos isso. Trocarmos ideias, olhar um para o outro, dizer, doutora, não concordo, ou então não concordo também com o que está falando. É isso mesmo. Tem que ouvir, falar, expor as ideias. A doutora Ana Tereza, eu acabei sendo indelicado com ela aqui, dizendo que eu não concordo, mas não é que eu não concorde com candidatura avulsa. Eu entendo no coração puro dela, como nos Estados Unidos, a imaginada do Ross Perot, aquele famoso milionário que se candidatou e quase roubou o candidato do segundo lugar dos democratas. Mas lá a sociedade política é formada de outra forma e não querem o Estado, como aqui no Brasil, que quer o Estado. Nós queremos um Estado para tudo, para consertar a rua, para pagar a escola. Lá eles não querem o Estado para nada. Então, para eles, o Estado é uma coisa destinatária de desconfiança. Então, para eles, uma candidatura avulsa é perfeitamente normal, porque o controle entre eles é muito rigoroso. Mas nós delegamos aos juízes que não querem, lamento dizer, não dão bola, lamento dizer, estão pouco ligando, é isso mesmo, para a opinião das pessoas. Eu falei isso no julgamento outro dia na sessão e perguntei, nós temos que decidir e as nossas decisões afetam as pessoas. Eu jurei para fazer o que eu acho que tem que fazer, porque as pessoas pensam o problema delas. Julgamento é isso. Então, nós estamos acostumados a lidar com o judiciário que não quer saber das consequências dos seus atos. E fica tomando decisões, às vezes, ignorando a realidade do país. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, dizendo que o juiz recebeu 1 milhão no mês passado. Eu até mandei resposta. Eu disse, é para nós brincando, né? Não, acho que brincando faz brincadeira, uma coisa séria. Mas não querem dar satisfação às pessoas de onde veio esse dinheiro, para quem pagou esse dinheiro, com base em que foi pago isso. Por isso é que, de uma forma boa, durante algum tempo eleitoral, foi uma solução. Mas hoje, esse modelo que foi criado nos anos 30, de diversificação, é um problema para nós, porque nós estamos hoje sem controle, como a doutora Ana Tereza chamou a atenção, das regras. Os juízes estão decidindo coisas que, com todo respeito, falo isso com todo respeito, um juiz que tem 5.000 processos não vai pensar debaixo do chuveiro com calma, quando tomando café, em casa, lendo um livro, como é que vai resolver o plano de eleitorais. Quem vai fazer isso é um burocrata, numa sala, muitas vezes mal formado, porque ele não teve ainda tempo de sequer refletir, fez uma coisa rápida, o ministro pediu, o desembargador pediu, e aí faz, isso aqui é levado, e nós somos obrigados a cumprir. Quando? E quantas vezes eu perguntei ao órgão tal, por que isso foi feito?
Por que a exigência do tanque tem que ser de tantos litros? Chamei um especialista. Chamei a COP. Liguei para a COP. Liguei para a Unicamp. Para a USP. Para o setor da FRJ. Aí que eu fiz? Botei um macacão e fui lá uma vez. Fui lá e perguntei, aí o funcionário, não sabe, por isso. Aí voltei, aí decidi, mas nós não temos nem tempo para fazer isso. Então, a preocupação da justiça eleitoral não pode ser essa de uma figura distante, messiânica, de como ele tivesse a virtude de tudo para todos os brasileiros, como se não tivesse capacidade de dizer não. E aqueles que acham que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro é incapaz de votar, nós mudamos o governo de uma hora para outra. Onde eu vou para o exterior, dizem o Brasil agora saiu da esquerda para a direita. Eu falei, não, senhor, o Brasil votou quem achou que tinha que votar. O brasileiro vota o que pensa, o que quer. Apesar do sistema não ajudar, ele ainda continua votando, ainda que tenha o sistema criado por dificuldades, essas soluções existem. Eu não quero me estender muito, porque eu tenho um problema grave de horário. Eu tenho que amanhã estar muito acordado muito cedo. Mas fica à vontade, se eu quiser usar o